Boa noite, pessoal. Beleza? Tudo bem com vocês? Passaram bem a semana? Bom, vamos lá. Pessoal, hoje nós vamos dar continuidade a um novo tema, né? Então, depois da gente ver o Canvas, a gente vai falar sobre um outro sistema aí que ajuda nas operações, que é o Design Thinking, tá? E para começar a falar dele, pessoal, a gente tem que falar que a gente está entrando num processo criativo, tá? Ah, Tanto na aula de marketing, eu bato sempre muito forte na tecla da criatividade. E as empresas hoje estão cada vez mais tendo esses processos criativos, tá? Ser criativo, pessoal, e inovar são pontos essenciais para desenvolver novos produtos, resolver problemas com eficiência e atender a necessidade dos clientes. Então, hoje, para nós fazer lançamento de novos produtos, para a gente resolver problemas com eficiência e para a gente atender a necessidade dos nossos clientes, esses três pontos, a criatividade ela tem que estar acima de outros pontos, tá, pessoal? A gente tem que ser muito incisivo na questão da criatividade para conseguir ter um diferencial, tá? Então hoje a gente vai falar sobre resolver problemas com eficiência, criar novos produtos e atender a necessidade do cliente, tá? Isso num processo criativo. E a gente fala de inovação. O que é inovação, pessoal? Inovação é quando uma ideia ela atinge o mercado, tá? Ela atende ao mercado, uma ideia que você tem, ela atende ao mercado e ela é viável financeiramente. Não adianta a gente só ter um produto que é caro, que não vai chegar para o seu cliente e não tem acesso financeiro, tá? É muito caro para desenvolver, então ele tem que ser viável financeiramente, tá? Então você tem que ter uma ideia que atenda o mercado e que seja viável financeiramente. Isso é uma questão de inovação hoje em dia. Nós vimos aí há algumas aulas atrás a questão de oportunidades de negócio, então também faz parte, é uma sequência, tá? E quando a gente fala sobre processo criativo, pessoal, muitas pessoas, na verdade grandes empresas, elas se apoiam nessa palavrinha bonitinha que é o Design Thinking, tá? Que ela busca conciliar criatividade e pessoas, tá bom? O Design Thinking, pessoal, ele é centrado nas pessoas para saber o que eles querem, o que o público precisa, tá? E também na parte colaborativa da empresa, com mais pessoas dentro das ideias, ou seja, ter mais mentes pensantes, ter mais pessoas criativas, ter mais ideias, tá? E aí do colaborativo vai para o experimental, que é onde você aprende com os seus erros. Isso é a ideia do Design Thinking. Mas vamos lá, pessoal. O que é o Design Thinking, né? Vamos colocar aí. Tem o Charles Burnett, ele disse que é um processo de pensamento crítico e criativo que permite organizar as informações e ideias, tomar decisões, aprimorar situações e adquirir conhecimentos. Mas para quê, pessoal? Então vamos começar lá do início. O Design Thinking, ele é um conceito que foi criado dentro do design, tá? Dentro da área do design. Porém, hoje ele é aplicado em qualquer área, tá? Principalmente na corporativa, legal? O que acontece? É uma forma de pensar que ajuda a resolver diversos problemas de todos os tipos. Então é naqueles três patamares que eu falei para você: atender o público, criar um produto e solucionar problemas com eficácia, tá? Então o Design Thinking vai ajudar a gente nesses três processos. Caso você tenha um novo produto, caso você queira ter um novo produto, caso você tenha algum problema e achar a solução e atender os seus clientes, tá bom? Tem grandes empresas hoje em dia que estão usando o Design Thinking, tá? São elas aí algumas que eu posso citar. A Apple usa, a Nike usa, a Netflix usa. No Brasil aqui as nacionais, a Havaianas usa, a Natura usa, tá bom? Depois vou falar um pouquinho mais sobre os exemplos, tá bom, pessoal? E aí, o que é Design Thinking, pessoal? Ela é uma forma de pensar, tá? Que surgiu na área do design, como eu falei para vocês. Hoje, ela é procurada por diversos profissionais e ela é uma junção do pensamento corporativo com o pensamento
criativo. Ou seja, são mais pessoas participando das ideias, são mais pessoas opinando, são mais pessoas tomando certas decisões, tá? E para você fazer o Design Thinking, pessoal, tem algumas etapas, tá bom? Então, só comentar com você. Então, só para seguir aqui, o próprio nome sugere, Design Thinking é uma forma de abordagem originada na área de design, como eu falei para vocês, e o termo significa pensamento designer ou pensar como designer, tá? Então, as etapas são essas aqui. A gente tem que ter a empatia, que é a questão de observar, tem a definir, que é o foco, idear, que você tem as alternativas de ideias, prototipar, que a gente vai falar sobre construir um protótipo, testar, onde a gente vai testar esse protótipo, aprender se ele está dando certo, se está dando errado, tá? E a implementação, ou implementar. Essas são as etapas de um Design Thinking, tá bom, pessoal? E aí eu vou falar algumas aí, vou falar de todas as etapas para frente, e aqui eu pergunto para vocês aqui, por que o Design Thinking dentro das empresas, por que utilizar? Houve uma pesquisa, pessoal, que 4% dos produtos lançados nos Estados Unidos obtiveram sucesso. Nos Estados Unidos, onde o público consumidor é maior do que no Brasil, tá? 4%, ou seja, 96% das ideias, dos lançamentos, dos produtos lançados foram descartados ou não foram consumidos, chegando assim a parar o processo de produção ou mudar ou qualquer coisa do tipo. Então, não adianta simplesmente ter uma ideia de um lançamento de um produto, tá? Então, esse Design Thinking ele vai detalhar para vocês terem o menor erro possível e você saber se aquele cliente, você está satisfazendo a necessidade daquele cliente de forma assertativa, tá legal? Então vamos lá. Como aplicar um Design Thinking, pessoal? Existem variadas formas de colocá-lo em prática, tá bom? Mas geralmente nas empresas ela tem o objetivo de encontrar soluções para diversos problemas de diferentes naturezas e de grandes magnitudes ou pequenas, tá bom? São para várias áreas, tá? Então, para a gente aplicar na empresa, é preciso desenhar uma cultura organizacional e implementar uma mudança de mentalidade. Por quê? Porque os colaboradores e todos os envolvidos nesse processo têm que começar a ter a questão da empatia para você se colocar ao lugar de um consumidor e criar um espírito de colaboração e cooperação, coisa que hoje na indústria, na empresa, é muito difícil de você ter. Por isso, tem que dar um choque de cultura na empresa, um choque de cultura organizacional mesmo, tá? Então, as pessoas não estão acostumadas a trabalhar de um modo de cooperação e de colaboração. Então, essa maneira de Design Thinking é você ter pensamentos em prol ao mesmo mérito de todos e de uma empresa, tá bom? Então aqui, ó, independentemente do objetivo, com a implementação desse conceito, cada caso é um caso. Ou seja, cada empresa vai conduzir o processo de uma maneira diferente. Sendo assim, existem algumas etapas que podem ser seguidas para orientar o processo. Lembrando que se você pegar algumas ferramentas, como análise SWOT, como Canvas, como outras que eu passei até no marketing lá, a matriz BCG, o plano de marketing, um plano de negócio, não existe receita de bolo, pessoal. Varia de cada empresa para cada empresa. Porque a meta é um, o objetivo é outro, o público-alvo é outro, o produto é outro, ou seja, não tem uma receita de bolo. Porém, existem alguns passos, alguns processos que podem sim ser seguidos por todas as empresas, tá? Então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as etapas do Design Thinking, tá? O primeiro passo é compreender a fundo o problema que precisa ser solucionado. E quando eu digo problema, você tem a questão de algum problema na empresa natural que você tem que solucionar de um modo efetivo e criativo. Você pode ter o lançamento do produto ou atender a algum foco de um mercado específico, tá? Aí depois que você tem o problema, você começa a analisar as possíveis soluções, escolher a melhor alternativa e por fim planejar a sua aplicação, tá? Então ela pode ser definida aqui em 4 etapas.
imersão, ideação, prototipação e desenvolvimento. Aqui a gente vai falar de 4 etapas, mas se vocês pesquisarem outras bibliografias, o Design Thinking pode ter até 5 ou 6 etapas. Como aqui eu estou falando 4 etapas, e no slide ali de cima tinha 6. Voltando para esse slide aqui, ó, se você ver, são empatia, definição, idealização, prototipar, testar e implementar. Lá eu falei de 4, porém elas estão dentro dessas 6, e eu já vou mostrar para vocês para ficar um pouquinho mais visível, tá bom? Então a gente tem a imersão, que é o entendimento do problema, a ideação, que a gente vai criar soluções, e não vai ser uma solução, vão ser várias soluções, porque você tem mais pessoas, mais cabeças pensantes, e você vai ter mais ideias, ok? Aí você tem a prototipação, prototipação de protótipo, de você fazer o teste, seja você pegar uma das ideias que vocês acharam melhor, tá? Da criação do produto, da solução do problema, e prototipar, fazer um protótipo, e você verificar se isso vai dar certo, se não vai. Você coloca para o seu consumidor, fazendo pesquisas com o seu consumidor, coloca para eles testarem. E na prototipação você não pode se apegar a isso. É a hora de você ver os defeitos e ver onde você pode melhorar, tá bom? Então você cria um protótipo, errou, cria outro, não deu certo, cria outro. É a hora de você aperfeiçoar a sua ideia. Saindo da prototipação, deu certo, você vai para o desenvolvimento. Desenvolveu, você faz a aplicação, tá bom? Então vamos falar aqui de cada passo. Imersão. A primeira etapa começa com todo o entendimento do contexto e realidade da empresa, tá legal? Então aqui a gente costuma fazer análise SWOT, que vocês já aprenderam lá no marketing, tá? Que é a força, fraqueza, ameaças e oportunidades. Então, para você criar, para você começar a dar o passo inicial, você tem que ter uma análise SWOT muito bem feita, tá? E aí você vai avaliar o feedback dos clientes e desempenho de funcionários, cenário político, econômico, tudo para fazer análise SWOT, tá bom? Cultura organizacional e tudo mais. Você vai fazer uma análise completa do cenário, e aí onde vai estar o seu problema inserido, tá? Você fazendo a imersão, tá? Que na verdade aí é o início do ciclo, tá? A definição. Então você vai saber aí o seu problema, e aí depois você vai ter a ideação, tá? Com a imersão concluída, os pontos já soltados ali, você vai ver o que precisa de solução e vai mapeá-los, tá? Então é momento de reunir a equipe em um brainstorm. Para quem não sabe o que é um brainstorm, é uma tempestade de ideias, traduzido para o nosso português aí, e é onde você lança todas as ideias. Lembra quando vocês começaram a ter o tema do TCC, que vocês juntaram o grupo, né? Deveria ter feito assim, e cada um foi dando uma ideia, e eu falei lá na primeira aula, eu falei, ó, pessoal, vão juntando as ideias, vão anotando, não descartem nenhuma ideias, porque a gente pode aperfeiçoar isso. O brainstorm é isso. Todo mundo dá a sua ideia, por mais complicada que seja, por mais difícil que seja, por mais irreal que seja, anotar as ideias e que isso seja um turbilhão de pensamentos para uma mesma situação, tá? Então é muito importante que a equipe sinta à vontade para falar todas as ideias, sem medo ou falha ou críticas, porque é legal você ter todos os dados que vocês conseguirem pegar, aumentando cada vez mais a chance de sucesso, tá? E aí a gente vai para prototipagem, pessoal. Depois de coletar aí uma boa quantidade de ideias que vocês vão ter, soluções criativas, e é o momento de fazer uma seleção um pouco mais rigorosa. Então vocês têm aquela listagem de ideias de produto, de soluções para o problema, de atendimento ao cliente. Vocês têm aí a listagem que o grupo fez, jogou, e aí vocês vão ter o que escolher, tá bom? Então você vai selecionar de uma maneira mais rigorosa. Esse vai dar um maior trabalho, esse vai dar menos trabalho, esse vai ter mais custo, esse vai ter menos custo, esse é real, esse não é real, e aí você vai afunilando, tá? E aí é interessante, como todo mundo deu a ideia do grupo, é interessante que todo mundo escolha, ajude a escolher uma melhor saída, ou a melhor ideia de todas que foram listadas, tá bom?
No caso de produtos aí, esse é o momento de investir em protótipos de uma versão beta que fala. Então, é uma questão de testagem. A gente vai fazer aí, seja em maquete, seja em massa, seja qualquer coisa do tipo que vocês vão criar, é um protótipo para você ter uma versão já com os serviços que ele vai desenvolver, ou que ele vai, soluções que ele vai fazer. E aí vocês vão começar a ver se isso vai dar certo, se isso não vai dar certo, vai anotar o que dá errado, o que não dá errado. E aí vai fazer um gráfico, vai colocar no papel o que deve ser alterado, tá bom? Então é a hora de você alterar o protótipo mais vezes até chegar na perfeição do que vocês querem. Feito o protótipo, chegou na onde vocês querem, é aquilo. A última etapa do processo de desenvolvimento é o momento de tirar toda a ideia do papel e colocar em prática, tá? Nesse momento entra são as equipes de comunicação da empresa, o marketing, o comercial, que é o pessoal que vai fazer as vendas, colocar toda a empresa em prol desse novo projeto, e é o momento de vender a solução criada que vocês fizeram e verificar se ela realmente atende o que os consumidores precisam, tá? Então é essencial manter a análise de perto, o andamento para identificar possíveis pontos de melhora. E como fazer isso, pessoal? É muito legal você ter uma criação, um contato muito próximo com o consumidor para saber o que eles estão achando certo, o que eles estão achando de errado, se está atendendo ou não. E isso pode ser feito pesquisas, entrevistas com perguntas bem fortes, o que eles querem, o que eles precisam, ou o que está adiantando, o que não está adiantando, tá bom? E aí eu falei para vocês, tem algumas empresas que adotam aí o Design Thinking, eu vou falar então a Natura, ela utilizou o Design Thinking na prática para desenvolver novas soluções em produtos e serviços, tá? Então a marca buscava adotar aí uma abordagem leve, divertida para melhorar o relacionamento aí com o público jovem. E todo o processo foi elaborado com foco nas necessidades e experiência dos consumidores. Então tudo foi desenvolvido de maneira colaborativa e inovadora, ou seja, todo mundo faz parte do Design Thinking para você criar as ideias, desde o pessoal da autarquia lá até o pessoal que trabalha na produção. Inclusive, grandes ideias vêm das pessoas que estão ali vivendo o dia a dia na produção, tá? Então isso é uma questão que vai ajudar muito. E também, além de você usar a mentalidade pensante de toda a corporação, você também tem que focar no que o seu público quer, tá? Na experiência. Quando você vai pensar numa ideia, você pensa como consumidor, se você vai consumir, se você vai usar, se vai atender os seus, a sua necessidade, tá bom? Outra empresa então aí que usou, a Netflix, uma empresa bem consolidada que todo mundo conhece. A personalização da experiência dos usuários é provavelmente um dos maiores desafios da empresa. O que é personalização da experiência, pessoal? Cada um que entra aí no seu login na Netflix, vai vir alguns filmes recomendados, vai vir o que você mais assistiu, vai vir o que você parou de assistir, vai te pedir para você continuar assistindo, ou seja, ela é extremamente personalizada para o cliente, para aquele cliente, tá? E isso é um grande desafio. Então a Netflix entende que o comportamento dos assinantes evolui com o passar do tempo e para oferecer melhores soluções para entender os hábitos e padrões de consumo. Tá? Hábitos e padrões de consumo. Antigamente a gente tinha um consumo de filme, depois começou a ser série, eram séries de 1h20, agora são séries de 50 minutos, ou seja, o padrão comportamental do consumidor ele vai alterando e a empresa tem que estar ligada nisso, tá? E eles usaram a ferramenta Design Thinking para trabalhar com todo o grupo para chegar em algumas ideias, em alguns princípios, tá bom? Outra empresa também, a Havaianas, tá bom, pessoal? Hoje, além da variedade de chinelos, aí tem muitos produtos, né? Tem as boias em formato de chinelo, bolsas, chaveiros, toalhas, enfim. Uma gama muito grande de produtos. E esse fato não é por acaso de querer só aumentar a quantidade, só aumentar o portfólio. Na verdade, a marca passou por um processo para identificar as oportunidades de mercado, chegando à conclusão de se concluir esse produto em loja poderia ser benéfico para a sua operação, ou seja, vai aumentar a valorização da sua marca, vai aumentar as vendas e vai atender o público, né? As necessidades do público, tá? E aí, para concluir, pessoal,
senão já está ficando meio longo aqui o vídeo, né? Adotar o Design Thinking como abordagem em sua empresa é uma ação que pode fazer a diferença no futuro do seu negócio. A partir dele é possível encontrar soluções criativas, eficientes e baratas para diversos problemas, desde assuntos internos até o lançamento de novos produtos e serviços. Ou seja, o Design Thinking, pessoal, ele não é uma única ferramenta, tá? Não é uma ferramenta que você vai falar e vamos fazer Design Thinking. É uma mudança de cultura na empresa, onde você faz todo o processo aí funcional, ser pensante em prol à empresa, em prol a produtos e de forma concreta e de forma assertiva sobre os produtos, tá bom, pessoal? Então isso é o que eu queria falar um pouquinho sobre o Design Thinking para vocês. Não vou passar nenhuma tarefa hoje específica sobre o Design Thinking, porque não dá para a gente colocar em papel agora, como a gente colocou o Canvas, tá? Na verdade eu vou abrir uma tarefa apenas perguntando o que foi visto em sala de aula e se vocês ficaram com alguma dúvida, tá? Eu vou deixar essa semana e a próxima semana para vocês assistirem a aula, para fazer essa tarefinha e vai valer a chamada, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, eu tô no chat aí, pode mandar mensagem, tá bom? Então é isso aí, galera. Boa semana para vocês. Espero que tenham aprendido uma coisa nova aí, beleza? Abraço, galera.